Era uma manhã enevoada de 28 de julho de 2025, quando Pedro Almeida, um documentarista de 29 anos, estacionou seu jipe surrado na entrada de uma estrada de terra quase invisível, a poucos quilômetros de Campo Verde, uma cidadezinha esquecida no interior do Paraná. Ao seu lado, sua assistente, Carla Mendes, ajustava a câmera enquanto folheava anotações rabiscadas. "Você tem certeza disso?" perguntou ela, apontando para o mapa. "Essa área não aparece em nenhum registro oficial." Pedro sorriu, os olhos brilhando com excitação. "É exatamente por isso que vamos lá. Uma floresta intocada, cheia de lendas. Pode ser o material perfeito para o nosso próximo vídeo." A lenda local falava de um vilarejo abandonado com um rechido como, onde moram os esquecidos. Um lugar onde pessoas desapareciam sem deixar rastros. E sussurros ecoavam entre as árvores. Os moradores de Campo Verde evitavam o assunto. Mas um velho, caçador, Donato, mencionaram um caminho secreto que levava às ruínas. Pedro carregou a mochila com equipamentos menos câmera, gravador, lanternas e suprimentos para 2 dias, enquanto Carla hesitava, sentindo um frio na espinha. "Se algo dar errado, não culpe a mim", murmurou ela, seguindo-o. A floresta os engoliu rapidamente. Os raios de sol mal penetravam a densa copa de pinheiros e cedros, e o som dos pássaros era substituído por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo estalar de galhos sob seus pés. Após horas de caminhada, avistaram os primeiros sinais. Uma placa de madeira apodrecida com a inscrição "Atenção, volte", e mais adiante, os contornos de casas derrubadas, cobertas por musgo e trepadeiras. "Chegamos", disse Pedro, levantando a câmera. Mas Carla agarrou seu braço. "Escute", sussurrou ela. Um som baixo, como um lamento distante, parecia vir do coração da vila. A vila era um espectro do passado. Casas de pedra e madeira, algumas ainda com portas penduradas, formavam um círculo irregular ao redor de uma praça central, onde uma fonte seca estava tomada por raízes. Pedro filmava tudo, narrando com entusiasmo. "Aqui estamos em onde moram os esquecidos, um lugar que o tempo esqueceu. Nenhuma documentação, nenhum sobrevivente. Vamos descobrir o que aconteceu." Carla, porém, sentia os olhos pesarem, como se algo os observasse das sombras. Entraram na primeira casa, um chalé com paredes rachadas e um fogão de ferro enferrujado. No chão, encontraram um caderno rasgado, com páginas cheias de rabiscos, desenhos de figuras humanoides sem rosto e frases repetidas. "Eles nos levaram. Não olhe para trás." Pedro guardou o caderno, intrigado. "Isso é ouro para o documentário", disse ele. Carla franziu a testa. "Ou um aviso. Vamos embora, antes que anoiteça." Mas a curiosidade de Pedro o levou mais fundo. No centro da praça, descobriram uma escada de pedra descendente, quase escondida por folhas. "Um porão? Ou algo assim", sugeriu ele, descendo com a lanterna. Carla o seguiu, relutante, e o ar ficou mais frio a cada degrau. No fundo, uma câmara circular abria-se, com paredes cobertas de símbolos estranhos e um altar de pedra no centro, manchado de algo que parecia sangue seco. "Isso não é natural", murmurou Carla, filmando. De repente, a lanterna de Pedro piscou, e um sussurro ecoou. Fique. A noite caiu rápido, e a floresta pareceu fecar-se ao redor da vila. Pedro e Carla montaram acampamento na praça, usando uma barraca e uma fogueira para se aquecer. Mas o fogo não afastou o frio que subia da escada. Os sussurros voltaram, agora mais claros, com vozes sobrepostas que pareciam chamar seus nomes. "Pedro, Carla, fiquem." Carla agarrou a câmera, tentando capturar o som, mas a gravação mostrava apenas estática. "É só o vento", disse Pedro, tentando se convencer. Mas então algo caiu da árvore
acima menos um pedaço de tecido rasgado, com manchas escuras. Carla o pegou com as mãos trêmulas. Isso é sangue, sussurrou ela. Antes que pudessem reagir, um som de passos arrastados veio da escuridão, e uma sombra passou rápido entre as casas. Pedro levantou a lanterna, mas não viu nada. Vamos investigar, insistiu ele, ignorando os protestos de Carla. Exploraram uma casa maior, que parecia ter sido uma igreja improvisada. Bancos quebrados e um púlpito coberto de musgo indicavam seu uso passado. No altar, encontraram um diário empoeirado, escrito por um padre chamado Joaquim. Datado de 1875, as anotações descreviam uma praga que tomou a vila, seguida por visões de entidades das profundezas que exigiam sacrifícios. Eles nos escolheram, lia uma entrada final, antes de o texto se transformar em garatujas incoerentes. Carla fechou o diário. Isso não é uma lenda. É real. Na manhã seguinte, exaustos, mas determinados, decidiram explorar a câmara novamente. Pedro filmava cada detalhe, enquanto Carla traçava os símbolos nas paredes, notando padrões que lembravam constelações. Parece um mapa, disse ela, apontando para uma estrela central. No altar, encontraram um buraco circular, como se algo fosse encaixado ali. Pedro pegou o caderno encontrado na casa e viu um desenho idêntico ao buraco, com uma pedra esculpida descrita como a chave dos esquecidos. A busca pela pedra os levou a uma casa colapsada, no limite da vila. Sob os escombros, Carla encontrou um artefato de obsidiana frio Eotouque, com runas gravadas. É isso, disse ela, entregando a Pedro. Mas ao colocarem a pedra no altar, a câmara tremeu. As paredes começaram a pulsar e as vozes se intensificaram, agora gritando: libertem-nos! Uma névoa escura subiu do chão e figuras indistintas emergiram, menos sombras humanoides com olhos vazios. Corra! Gritou Carla, puxando Pedro para a escada. Mas a saída se fechou, selando-os dentro. A névoa os envolveu e uma das figuras tocou o ombro de Pedro, deixando uma marca queimada em sua pele. Vocês nos trouxeram de volta, sussurrou a entidade, a voz ecoando em suas mentes. Presos, Pedro e Carla tentaram desesperadamente reverter o ritual. Carla lembrou-se das anotações de Joaquim, que mencionavam um contra-ritual para fechar o portal. Usando o giz da mochila, ela desenhou um círculo ao redor do altar, enquanto Pedro recitava frases do diário que pareciam invocações de Pana. A pedra de obsidiana começou a vibrar e as entidades se aproximaram, suas formas se solidificando em corpos esqueléticos com garras. Continue, gritou Pedro, enquanto uma das criaturas o arranhava, deixando cortes profundos no braço. Carla completou o círculo e jogou a pedra no chão, quebrando-a com uma pedra maior. Um estrondo ecoou e a câmara foi tomada por uma luz branca. As entidades soltaram gritos agudos antes de se dissolverem, e a névoa se dissipou. A saída se abriu novamente, mas o custo foi alto. Pedro estava pálido, a marca em seu ombro, pulsando. Feridos e traumatizados, conseguiram sair da câmara e voltar para a barraca. A floresta parecia diferente, mais viva, como se a presença das entidades tivesse sido expulsa. Mas Pedro não estava bem. A marca em seu ombro não cicatrizava, e ele começou a ouvir sussurros, mesmo após deixarem a vila. Carla o levou de volta a Campo Verde, onde um médico local tratou os ferimentos, mas avisou: isso não é normal. Parece infectado por algo. Dias depois, em casa, Pedro editava o material filmado, mas as gravações mostravam apenas estática e vozes distorcidas, dizendo: vocês não escaparam. Carla notou que a marca em Pedro estava se espalhando, e ele começou a ter visões, figuras nas sombras, chamando-o de volta. Em uma noite, ele desapareceu,
deixando apenas uma nota. Eles me chamam. Desculpe. Carla retornou à floresta sozinha, determinada a salvá-lo. Encontrou o jipe de Pedro abandonado perto da vila, e ao descer a câmara, viu o altar reconstruído com a pedra de obsidiana intacta. No centro, Pedro estava de joelhos, os olhos vazios, sussurrando com as entidades. Ele é nosso agora, disseram as vozes. Carla tentou o contrarritual novamente, mas a pedra explodiu, selando o portal permanentemente. E com ele, Pedro. Carla voltou a Campo Verde, carregando o peso da culpa. A vila de onde moram os esquecidos foi marcada como área proibida, e os moradores evitavam falar do incidente. Mas à noite, nos confins da floresta, sussurros ainda ecoam, e alguns juram ver uma figura solitária entre as árvores. Talvez. Pedro, talvez algo que o substituiu. O documentário de Carla, intitulado Onde Moram os Esquecidos, tornou-se viral, mas ela nunca mais voltou à floresta, temendo que os esquecidos a chamassem novamente.